Chega mais, torcida gloriosa, a torcida do Botafogo ligada aqui nesse pós-jogo. Já estou adiantando aqui o pós-jogo, né? O jogo está rolando, mas a gente já entendeu que nós não temos time, não temos comando e não temos perspectiva. O ano acabou em termos de possibilidade de título, né? O Botafogo ele tem uma eliminação vexatória, vergonhosa, para um time que não é referência nem no campeonato peruano. E em 90 minutos, o Botafogo simplesmente não consegue fazer gols, no plural. 1-0 em cima do Cienciano, é um placar vergonhoso. Assim, reflete uma série de fatores no Botafogo. O Danilo não quer jogar futebol em 2026. Então, se ele não quer jogar futebol, o Botafogo precisa afastar o jogador, deixar ele no banco. Ele treina, é um bom jogador, ele é disciplinado, né? Ok, mas se ele não tem competência técnica e não tem vontade, então coloca ele no banco até ele, quem sabe, recuperar essa vontade. Isso é normal no futebol, né? A torcida vaiou o Danilo, e foi ótimo que tenha vaiado o Danilo, porque foi um dos piores em campo. Agora, o Medina foi péssimo, foi horrível. O Arthur Cabral, ele é uma aberração. Ele é uma aberração. Ele ser um jogador profissional de futebol, isso assusta muito. Isso diz muito sobre o nível do futebol brasileiro atualmente. O Arthur Cabral, ele tem uma doença crônica lombar. Então, claramente, ele não consegue se movimentar, ter tempo de bola. Ele é um jogador profissional que não devia estar atuando num grande clube, numa grande liga. Hoje o Botafogo poderia, mesmo com todos os problemas, o time é uma bagunça, o time é uma zona, não tem organização tática nenhuma, o Rodrigo Belão não tem culpa nenhuma nisso, tá? Mas hoje também mostrou que ele não pode ser o treinador da temporada, porque ele ficou com medo de tirar o Arthur Cabral. Ele teve medo de tirar o Arthur Cabral. Ele teve 5 chances. Ah, mas aí vai tirar um atacante. Cara, o cara não tá bem. O cara atrapalhou todos os lances. O cara tirou um gol, basicamente. O gol do Danilo Pereira, ele faz toda a jogada. O Arthur Cabral simplesmente não conseguiu fazer o básico no primeiro tempo. Com 2-0, as expectativas poderiam ser melhores. Quem dos mais de 20 mil botafoguenses que estiveram aqui, eu também, eu vim pra cá sabendo que seria muito difícil o Botafogo se classificar. Porque assim, não tem historinha bonita no futebol sem trabalho. Não tem milagre no futebol sem trabalho. Ninguém é premiado porque é bonitinho, porque é o mais tradicional, porque tem ídolos aos tantos. Não, ninguém é premiado por isso. É premiado por trabalhar. E o Botafogo trabalhou mal o ano de 2026 inteiro. O Botafogo cagou o ano de 2026 inteiro. Defecou o ano de 2026 inteiro. Quem planta merda não pode colher título. Quem planta merda não pode colher sucesso. Então, assim, é um ano que acaba. Não sei se teremos condição de ir para a Libertadores da América, porque já não está mais naquela situação de nós temos jogadores. O Medina e o Danilo foram patéticos. Qualquer jogador da Série B comandado pelo Anderson Moreira no Novo Horizontino jogaria mais bola que eles dois hoje. Assim, não é questão de ter jogador. A questão é que o Botafogo está perdido dentro de campo. O Botafogo é um bando dentro de campo. O Botafogo jogou contra o 16º colocado do Campeonato Peruano e um gol em 90 minutos. Agora, vamos falar da arbitragem? Claro que a gente vai falar da arbitragem, mas isso não é um problema meu nem seu. Isso é um problema da diretoria do Botafogo. Parece que gosta de apanhar. O Montoro hoje, ele tá de sacanagem, cara. O Montoro tá de sacanagem, dando letrinha. Isso é uma sacanagem, cara. A gente sabe que o porra da classificação já tá perdida, mas é uma falta de respeito muito grande. Alguém precisa dar uns tapas na cabeça do Montoro. Igual a gente reclamava que o Renato Paiva
dava uns esporros nele, a gente entende por quê. É um moleque que ainda tá com a cabeça na lua. Na lua. É muito bom jogador. Mas precisa, não vai ser o Rodrigo Belão. Não vai ser o Rodrigo Belão que vai fazer isso. Para moralizar essa zona. Isso aqui tá uma zona, tá? Tá uma zona. Então, o Botafogo começa a se levar a sério e não vai ser com os amiguinhos do João Paulo, com o Paulo Bonamigo, com a turminha do Boa Vista, não vai ser. É bom que o Gabriel de Alba viu a desgraça que tá esse time. Né? A desgraça que tá esse time aqui, tá? O time não tem centroavante, o Júnior Santos tá tentando levar sozinho. Vai, meu filho, só você mesmo. Não fez o gol. Mas o Júnior Santos, 50% físico, ele é titular nesse time. Hoje a gente entendeu. Hoje a gente entende, porque o Arthur Cabral, ele não tem condição de ser jogador de futebol. A gente precisa, no mínimo, de um atacante de área que saiba chutar pro gol. É uma afronta à temporada. O Gabriel de Alba tá olhando, ele pode não entender muito de futebol, tal, não sei qual é o nível de entendimento dele de futebol. Mas quem tá à frente precisa dizer assim, olha só, o nosso atacante ele tem problemas crônicos. O nosso meio-campo, Edenilson, ele tem 85 quilos de massa gorda. Assim, as coisas precisam ser ditas. O elenco foi construído muito mal pro ano. Muito mal. E isso é culpa do John Textor, porque foi o John Textor que montou esse elenco. A gente tem que entender que não temos um elenco campeão mais. Existem jogadores que foram campeões, mas o Vitinho, partida patética do Vitinho, horrível. Partida horrível do Vitinho. E o Alex Telles não vai sozinho conseguir ganhar jogo. Mas a verdade é que o Botafogo hoje ninguém jogou bem. Poderia destacar que, sei lá, o gol do Danilo Pereira, que é sempre bom pro centroavante fazer um gol. O Botafogo iniciou o jogo num cenário perfeito. Fez o gol em 5 minutos. A partir do momento que a gente tem Arthur Cabral dentro de campo, a gente entendeu que nunca faremos 5 gols na temporada. A gente nunca vai fazer 5 gols na temporada com o Arthur Cabral como atacante do Botafogo. Porque ele é uma vergonha. Ele é uma vergonha. E pior ainda, quem contrata por quase 100 milhões de reais. Tá? E isso é efeito da administração de John Textor. É lamentável que no cenário de hoje o Botafogo seja o único time do Rio de Janeiro que não esteja classificado para nenhum torneio. Nenhum torneio. Nenhum. O Botafogo só está jogando o Campeonato Brasileiro. E assim, o que eu estou vendo hoje é brigar para não cair. O que eu estou vendo agora é brigar para não cair. É torcer, a gente tem até segunda-feira para tentar definir um treinador. Aí não adianta a torcida reclamar de Jair Ventura, a torcida reclamar de Fernando Seabra. A gente precisa de um treinador, gente. O Rodrigo Belão não vai dar jeito, ele não vai dar jeito nisso. Porque o Rodrigo Belão é treinador do Sub-20. Ele não faz milagre. Ele é excelente profissional, mas ele não vai fazer milagre, ele não vai contornar o que está acontecendo. Hoje o Arthur Cabral, se ele encostar na bola, ele vai ser vaiado, porque hoje ele é o vilão do jogo. Olha, e Arthur Cabral sendo homenageado com toda a justiça. E o Belão precisa entender que nós não temos centroavante, mas o Cabral não pode ser escalado. O Cabral tem dor crônicas na lombar, cara. Ele jamais vai conseguir ser um jogador de futebol pleno, ele não vai conseguir. Bom, muitas lições para a temporada, para não terminar em rebaixamento, a gente vai ter que ralar muito. A gente vai ter que ralar muito para não terminar em rebaixamento. Precisamos de um treinador para ontem. O departamento de futebol tem que olhar com mais seriedade. Nós precisamos voltar ao Belão pro Sub-20 e de um treinador para fechar a temporada. Faz um contrato curto. Faz um contrato curto. Faz uma multa rescisória baixa. A gente precisa resolver a questão dessa temporada. Porque dizer que o Botafogo não tem time para cair não é pelos jogadores. E pelos jogadores, em tese, não tem. Mas o que a gente vê em campo, infelizmente, a situação está bem complicada. E aí a torcida tem que falar. Hoje não é só o time que é sem vergonha. É a temporada que é sem vergonha. É o John Textor que é sem vergonha. É o Alessandro Brito que contratou jogadores também, foi um trabalho sem vergonha. É o Léo Coelho que faz um trabalho sem vergonha. E a nossa esperança é que o Gabriel de Alba está aqui.
olhando isso aqui. E ele precisa isso aí. Ferrarese, é isso aí. Pode ser expulso, ótimo. Isso, ótimo. Pode ser expulso. Falar de arbitragem aqui. Esse árbitro operou o Botafogo aqui. Ele tirou um pênalti por causa de uma falta que ele não dá em ocasiões normais. E o Ferrarese fez aquilo que restava. Na insatisfação, ninguém pode dar um soco na cara do árbitro. Não pode. O Ferrarese sendo homenageado aqui porque falta brilho a alguns jogadores. O Botafogo está eliminado mesmo. Não sei o que vai fazer na temporada que vem, que campeonato que vai jogar, se vai jogar alguma Copa na América do Sul. Mas o Botafogo precisa entrar com uma reclamação. O Botafogo não pode ser uma chacota internacional, porque o Botafogo está perdendo o jogo na política. Na política. O Botafogo teve um gol de mão anulado, aqui, bem anulado, em 5 segundos. No Paraguai, 5 minutos para validar um gol de mão. Então o Botafogo precisa agir. Quem está chegando agora tem que entender que o futebol começa fora de campo e termina fora de campo. Dentro de campo é resultado daquilo que você consegue fora de campo. Futebol é politicagem. Futebol é politicagem. Se não jogar o jogo, se não fizer a politicagem, não vai arrumar nada. Não é nessa temporada, não. É em temporada nenhuma. Futebol é dinheiro e é politicagem. E hoje o Botafogo não tem bastidores, não tem comando, não tem nada. A gente precisa, urgentemente, resolver a temporada. Não podemos ser rebaixados. Não podemos ser rebaixados. E aí, enfim, recomeçar 2027 do zero. Não adianta a gente querer sonhar alto. No momento, nossa situação é catastrófica. Dentro de campo é uma catástrofe. Fico por aqui.